Beleza, tá indo? Legal? Bom, então, a gente fechou esse ciclo aí, né, da década de 70, dando, assim, um significado especial, uma aplicação sensacional para as teorias de Young Mills. Então, a gente consegue fechar a década de 60 e iniciar a década de 70, sabendo que as teorias de Young Mills, né, e essas nós vamos estudar aqui, se Deus quiser, as teorias de Young Mills, elas conseguem, de uma maneira bem sucedida, descrever tanto a teoria eletrofrática, quer dizer, então a gente vai ter a descrição da teoria eletrofrática com uma teoria de Young Mills, né, com um grupo chamado SU2, que é esse aqui que eu chamava o modelo de Salam-Large-Weinberg. E as interações fortes, setor forte, fica com um grupo SU3. Agora, só para, como você não está dando detalhes para evitar a confusão, esse SU3 que aparece agora aqui na teoria de interações fortes é um SU3 que não é aquele SU3 de sabor. Não é o SU3 que distingue as três famílias de quark, quark U, quark D, quark S, estranho, não. É uma chamada simetria SU3 de cor. Essa simetria, essa teoria aqui é a teoria que a gente chama de QCD, e nessa formulação aqui das interações fortes, a QCD, ela não é uma teoria para interação entre prótons e nêutrons, ela é uma teoria para interação entre os quarks, os seus antiquarks, e os bósons, que fazem o papel dos intermediadores das interações, que são chamados gluons. Então, da mesma forma que na QED nós temos uma interação entre os elétrons, os pósitrons e os fótons, na QCD nós temos uma interação entre os quarks, os antiquarks e os gluons. Então, essa teoria aqui é uma teoria de Young Mills, um grupo de SO3 de cor, porque também, a partir dos experimentos, ficou claro que cada quark, cada quark isoladamente, seja o quark U, seja o quark D, seja o quark S, que eram os quarks conhecidos até aquela época. O quark com charme, ele só foi descoberto em 1974, depois veio o quark bottom, que foi descoberto em 1978, e depois o quark top, que foi descoberto em 1996. Então, os quarks aparecem para nós, né, em três famílias. Eu tenho o quark U, o quark D, o quark com charme, o quark estranho, o quark top e o quark bottom. Então, esses aqui são chamados sabores de quarks. E a teoria SO3, o Eightfold Wave Gell, ele dava conta desses três quarks aqui. O quark U, D e S. Então, esse U, D e S aqui é a teoria SO3 de sabor. Depois, quando foi descoberto o quark C, se chamou essa teoria de SO4 de sabor. Aí apareceu o quark, e aí formou-se, a partir de 64, com a descoberta do charme, a teoria SO4 de sabor. Mas a teoria SO3 da QCD, que é a outra teoria de cor, ela diz que cada um desses quarks, seja o U, o D, o C, o S, o T, cada um deles isoladamente pode ter três estados distintos, três estados quânticos distintos. E aí o número quântico, a denominação que se deu a esse número quântico que distingue o quark U em três sabores, e o quark U em três estados distintos, a gente chamou de cor. Então isso significa, né, que a física de quark, ela procede assim. Suponhamos que eu tenho um quark Q com uma certa cor que eu vou chamar de I. Então esse quark aqui pode ser qualquer um, vamos dizer assim, vamos colocar assim para ficar mais claro para você. Um quark, ele vai ter dois índices, um índice, vamos chamar aqui de A, e um índice I. Esse índice A corre de 1 a 6, é o sabor. Vai de 1 até 6. Então pode ser Q1, pode ser o U, Q2, o D. QA distingue o tipo de quark. Agora o I vai de 1 a 3. É o chamado índice de cor. Então, por exemplo, o quark U, ele pode aparecer no estado 1, 2 ou 3 de cor. O quark B, que é o B, que é o 6, ele poderia aparecer no estado 1, 2 e 3 de cor. Então, os quarks têm esses atributos aqui. E a ideia da QCD é que um quark QA
no estado de cor I possa interagir com um quark QB no estado de cor J, trocando aqui um gluon. E esse gluon aqui que faz a mediação da interação entre os dois quarks, ele faz a mediação de cor, ele não percebe o sabor do quark. Para o gluon, não importa qual seja o sabor do quark, o que importa é a cor. Então esse gluon, ele é o gluon que vai fazer, ele vai carregar dois índices. O gluon vai ter o índice I e o índice J. Ele conecta uma cor, a cor 1 com a cor 1, a cor 1 com a cor 2, a cor 1 com a cor 3 e assim vai. É só, isso aqui é só um joguinho, não quero ficar falando assim, colocando as coisas só esquematicamente, porque depois a gente vai ter que entender isso melhor. É só vocês terem uma ideia do que tem em jogo. Então, a QCD, então é essa QCD com essas três cores aqui, com esse número quântico, é que dá a função beta, quer dizer, a função beta da QCD é negativa, e isso aqui então é crucial para mostrar que a constante de acoplamento diminui à medida que a energia aumenta. Ou seja, a constante de acoplamento se torna cada vez menor à medida que a distância se torna cada vez menor. É muito próximo, muito livre. Mais separado, mais fortemente ligado. Então, a gente tem uma boa perspectiva para as teorias de campo a partir daí. Isso aí foi o que fez o ressurgimento da teoria quântica de campos no final da década de 70, porque ela estava meio indiscreta por conta das interações fortes. E aí acabou que ela veio a resolver o problema das interações fortes. Então a teoria de campo, ela vai se firmando, né, como um método, uma abordagem sistemática, né, mais matematicamente correta para descrever as interações fundamentais e descrever a física de partículas. A questão agora é, será que a teoria quântica de campos ela consegue se colocar à frente à cosmologia, astrofísica, matéria condensada? Então, será que a teoria de campos, ela sendo um approach, né, uma abordagem boa para a física de partículas e para as interações fundamentais, será que ela pode ser boa para descrever uma interação, sei lá, gravitacional, ou para descrever cosmologia, ou para descrever fenômenos em física da matéria condensada, né? Então, nós estamos numa época ainda em que a teoria de campos ela era muito sinônimo de partícula. Campos e partículas, até hoje o encontro do Brasil da SBF é campos e partículas. Campos e partículas andam sempre juntos, né? Porque é uma questão histórica, foi uma ligação histórica. Então, até esse período aí, a gente tem a teoria quântica de campos, né, casadinha com a física de partículas. Bom, e aí, os conceitos que chegaram, o conceito novo que chegou, foi esse conceito de Rounding Captain Constant, de uma função beta, que me estabelece, que me mostra claramente que as constantes de acoplamento são função da energia. E aí você percebe que nas teorias de Yang-Mills, tipo QCD, nas teorias de Yang-Mills, a função beta é negativa. Na QED, que não é uma teoria típica de Yang-Mills, a gente vai entender porque ela tem o mesmo padrão, mas não é Yang-Mills por causa da questão do grupo de simetria, a função beta é positiva. Então a pergunta é, a função beta, vamos dizer, as teorias de Yang-Mills têm se a gente imaginar que a gente tivesse aqui um gráfico de função beta, né? O gráfico de constante de acoplamento em função da energia, se a gente imaginar, eu posso ter uma constante de acoplamento que vai caindo com a energia. À medida que a energia aumenta, ela se torna menor. É o tipo de Yang-Mills. E a QED, que vai ter uma constante de acoplamento que tende a crescer com a distância, com a energia. Então, por exemplo, aqui a gente tem QED. Então a pergunta é, será que essas constantes de acoplamento, será que uma passa pela outra? Ou será que elas podem se encontrar? O que vai acontecer quando eu extrapolo isso aqui para a região de altíssimas energias? Então, o que se calculou, e aí para isso se fez cálculo de alta precisão, é que as constantes de acoplamento elas tendem a se encontrar. Mas, se essas interações elas forem soltas por si só,
elas não estiverem conectadas por uma simetria maior, elas não se encontram. O que se percebeu foi que, eu não vou explorar isso aqui nesse curso, que com o advento da supersimetria, a supersimetria ela coordena o decrescimento das constantes de acoplamento de Young-Mills e o crescimento da QED, de tal maneira que as três constantes de acoplamento, tanto da QCD, quanto a constante de acoplamento fraca, quanto a constante de acoplamento eletromagnética, elas tendem a se encontrar numa escala de energia na faixa de 10 a 16 GeMs. Essa então que é a escala que nós chamamos de escala de grande unificação. Grand Unified Theory. Então, a tendência dessas, quer dizer, os cálculos indicam que com a supersimetria, coordenando essas três interações, o modelo padrão não pode ficar solto sem nenhuma simetria meio tutelar, então é como se tivesse uma simetria extra por fora do modelo padrão, que é a supersimetria, as constantes de acoplamento convergem para uma única constante de acoplamento na faixa de 10 a 16 GeMs. Né? 10 a 16 GeMs, em termos de 10 a 19, 10 a menos, na faixa de 10 a menos 30 centímetros. Ali vai para o zero? Oi? Ali vai para o zero? Não, vamos entender com um valor mais ou menos assim. Não, embaixo. Aqui vai. Constante de acoplamento, você pode botar para zero aqui, vai sair daqui, e essa aqui sai um valor maior, pequena energia muito grande, e aí tem de alguma energia. Não se cruza. Ela se cruza? Não se cruza, ela se encontra. Até 1992, a ideia é que não se tinha do cálculo feito com a supersimetria, o que se tinha é que elas estavam fazendo isso. Elas tinham uma região que fazia isso. Mas aí a supersimetria acertou esse cálculo aqui e mostrou que realmente elas se encontram. Então essa escala de unificação é compatível, quer dizer, Guthrie é compatível com supersimetria. Então, a gente, tendo em vista a supersimetria, realmente a gente pode falar de uma unificação. Bom, então, isso foi, eu diria que foram os desenvolvimentos mais importantes da teoria quântica de campos na direção da física de partículas e das interações fundamentais. A questão, o Guilherme está aí, né, que prova que a gravitação quântica continua sendo um problema, não sabemos ainda. Hoje em dia, a teoria quântica de campos ela não conseguiu realmente resolver o problema da gravitação quântica. O problema da gravitação quântica hoje ficou na mão da teoria de cordas. Então, hoje, se a gente tem alguma coisa confiável, né, para dizer isso é uma gravitação quântica, a teoria de cordas tem. Então, a gravitação quântica, ela talvez inversa algo mais, né, a própria teoria quântica de campos não tem. E aí, claro, o que se tem que fazer agora é uma teoria quântica de campos, não mais para partículas pontiformes, mas para objetos estendidos. Quer dizer, o que se encontra em construção no momento, e é um problema, assim, um problema de física teórica e um problema de matemática bem refinado, bem elaborado, é a construção de uma teoria quântica de campos para cordas. Né? Então, o que a gente faz com as partículas? A gente desmaterializa as partículas em campo. A ideia da teoria quântica de campo para corda. Agora, imagina que eu tenho um objeto estendido, uma corda. Essa corda tem uma dinâmica, ela vibra e tal. Como é que eu posso desmembrar essa corda e criar um campo para descrever essa corda? Então, esse problema é um problema amplamente aberto hoje em dia, que é a construção de uma teoria quântica de campos para corda. E esse problema aí, então, é um problema que envolve matemática bem elaborada, matemática bem abstrata. É um problema que está motivando muitos matemáticos a buscarem outros caminhos dentro da matemática e a própria física, a saber, a física teórica, a saber em que direção tomar, que matemática abordar, né, para poder resolver esses problemas. Qual o ramo da matemática, à medida que a teoria de campos foi avançando também, que a gente percebe lá no início, né, lá no início da teoria de campos, a gente volta lá nos papers originais de Dirac e tal, do que era importante, quer dizer, a matemática que vinha, né, associada às teorias de campos era, sobretudo, inicialmente, claro, vamos dizer, a análise matemática, era importante, toda a questão, convergência, bom, de sempre, né? Calcular derivada integral, expandir em série, o mínimo que a gente pode falar, mas sobretudo a análise matemática. E sim, a análise matemática, a análise real, vou colocar assim.
Depois, logo em seguida, se percebeu que para estudar, por exemplo, relações de dispersão, análise complexa. A teoria quântica de campos tem que fazer também um bom uso da análise complexa. Sobretudo, na década de 60, aquela teoria da matriz S, aquilo ali é um compêndio de análise complexa. Obrigou, inclusive, né, na matemática, a ter um desenvolvimento, a forçar o desenvolvimento em certos aspectos da análise complexa que não eram conhecidos. E aí, disso aí, os russos, né, os ex-soviéticos, eram doutores, né? Nós temos excelentes tratados de análise complexa que os russos desenvolveram, ou até redescobriram resultados lá de outras épocas, para poder adaptar para a teoria quântica de campo. Claro que aí a álgebra e a teoria de grupos entra pesado também na teoria de campo, né? A teoria de grupos é fundamental para discutir a questão das invariâncias, das simetrias, para discutir a questão das covariâncias. Depois, aí, bom, já vai para a década de teoria de grupos, entra pesado mais na década de 50, a partir da década de 50 e 60. Teoria da matriz S, a análise complexa, já coloquei ali. E aí a gente começa a trazer, à medida que a gente vai começando a querer aproximar a teoria quântica de campos da gravitação, entra em jogo aqui a geometria diferencial. Depois, então isso aí, esse período aí da década de 70, né, que se desenvolveram mais, as teorias que se desenvolveram mais, então, claro, toda a questão da análise matemática sempre persiste, mas aí a teoria de grupos foi se aplicando cada vez mais a física, a questão da unificação, aí depois entra a questão das variedades chamadas grassmannianas. Depois, outra questão que ocupou e se tornou bastante importante na física, e na física teórica, na teoria de campos, que chamou a atenção de matemática, foi aquilo que nós chamamos de teoria quântica de campos, de modelos sigma não lineares, que matemáticos chamam de teoria dos mapeamentos harmônicos, né? Então isso aqui é uma outra matemática importante, que entrou bastante na teoria de campos a partir da década de 70, essa chamada teoria dos mapeamentos harmônicos, em conexão mesmo com a física de interação forte. Aí, a esse momento, a topologia começou a entrar. Topologia entrou na teoria quântica de campos em conexão também com a teoria de Yang-Mills e tal. E depois da topologia, aí vai de dentro da teoria de cordas, né? A geometria algébrica. Então aqui a gente já está chegando no âmbito da teoria de cordas, né? Geometria algébrica, topologia algébrica. Então a matemática também, né, quer dizer, à medida que a teoria de campos foi avançando na compreensão dos fenômenos cada vez mais fundamentais, ela foi também trazendo, né, aumentando a ligação da física com a matemática, né, e trazendo uma matemática nova que a física existia na matemática, mas que a física desconhecia. Mas o que é interessante também é que a física conseguiu produzir resultados interessantes para a matemática. Por exemplo, aqui, nessa discussão das variedades grassmannianas e dos mapeamentos harmônicos, através de problemas de física, através da discussão de certos sistemas físicos, foram classificados vários espaços que os matemáticos ainda não conheciam. Uma das categorias de espaço que ficaram muito conhecidas a partir da discussão em física, e que isso aí trouxe um feedback grande para a matemática, foram as chamadas variedades complexas, variedades Hyperkähler. E os chamados espaços de Calabian.
esses espaços do labial são espaços que os matemáticos estudam, né, mas que eles foram trazidos muito pela física e com a discussão, isso aí muito ligado também à discussão em relação entre teoria de cordas e unificação desses espaços do labial, levaram os matemáticos a compreender uma série de questões que assim, não eram, que ficaram meio obscurecidas. Quer dizer, a matemática fez o tratamento geral, mas não tratou certos casos particulares. E aí a classificação desses espaços de labial foi um problema interessante que unificou bem esse campo da matemática, né? O pessoal que trabalha com geometria algébrica, sobretudo a geometria algébrica e a derivação que vem também com a geometria algébrica. E a teoria de campos. Então, quer dizer, para nós, né, para a teoria de campos, a ligação com a matemática é fantástica. Vocês aqui são... Alguém aqui mais faz matemática? Tem de vocês dois? Para vocês dois, né? Então, quer dizer, a ligação com a matemática é muito importante. E tem essa coisa, muitas vezes, assim, na sabedoria popular, na linguagem de corredor, né, nos ataques que a gente sofre aí no dia a dia, onde a teoria de campo é pura matemática, esse troço não tem nada a ver. Não. A teoria de campo não é matemática, a teoria de campo é pura física, né? A gente precisa de um auxílio da matemática, e não só, como dizia o Dirac lá no paper dele de 39. A matemática não é uma linguagem simplesmente, a matemática é um instrumento de observação, é um instrumento de investigação também. Então, onde às vezes a gente não tem experimento para fazer, quantas coisas ao longo dessa discussão que a gente fez da teoria quântica de campos não foram descobertas pela incursão matemática. Veio a incursão matemática, a matemática te levou a concluir certas coisas, que levou à predição de novas partículas ou à previsão de novos regimes de comportamento que a gente não percebia na natureza. Então, é uma harmonia que tem que ter. Claro, a matemática é uma coisa, a física matemática é uma coisa, a matemática aplicada é outra, a física teórica é outra coisa. Tem momento que essas três fronteiras ficam meio confusas, né? Você não sabe se está na física matemática ou na física teórica, mas, na verdade, são coisas muito distintas, são métodos de trabalho muito distintos, mas que têm em comum, né, uma série de campos da matemática que são importantes. Hoje, não coloquei aqui, mas a teoria de números vem adquirindo cada vez mais importância na comunidade matemática e na comunidade da física, porque pode ser que para conhecer completamente, né, o que a gente quer conhecer em física, talvez até para resolver o problema matemático, o grande entrave, né, matemático que tem hoje na teoria de cordas, a solução vem pela teoria de números também. Então, cada hora a gente vai precisando de um campo novo da matemática, né? Quer dizer, até a década de 80, a gente estava no máximo aqui. A topologia entrou mais pesado, a geometria, essa parte aqui toda entrou mais pesado depois da década de 80. Com a supersimetria, com a teoria de cordas, e aí depois se abriu muito mais possibilidade de conhecer, né, outros aspectos do que seja unificação, do que seja uma teoria mais fundamental. Então, eu espero que com essas três primeiras aulas aí, a gente tenha dado assim, um pouco um contexto, né, que é o que a gente chama de sequência cognitiva, né? A sequência cognitiva das teorias quânticas de campo. Como que os assuntos foram se aglomerando, né, sequenciando, e quem foi o elemento condutor da discussão? Quer dizer, o elemento condutor, o fio condutor da discussão foi a física de partículas. A física de partículas é que foi realmente o que puxou cada vez mais a teoria quântica de campos e trouxe lições e mais lições para a teoria quântica de campos. Hoje, a gente sabe que a teoria quântica de campos, e a teoria de... Quando eu falo teoria quântica de campos, pode ser relativista, pode ser não relativista. Vamos começar pela não relativista, que é o que o pessoal usa em matéria condensada, né? Mas hoje a gente tem uma ligação muito, muito forte, né, da teoria quântica de campos com a física de matéria condensada, né, através de várias questões como essas aí, dentro da teoria quântica de campos, através, né, das teorias de Young-Mills, geometria diferencial, toda a discussão dos defeitos topológicos, modelos sigma não lineares, mapeamentos harmônicos para descrever ferromagnetismo, materiais magnéticos, a topologia para descrever esses solitons de spin, toda essa discussão nova que tem hoje sobre efeito quântico Hall de spin,
espintrônica, tudo isso está precisando de um recurso grande dessa parte também da teoria de campos, que está ligada com essa parte aqui da matemática. Então, a física de matéria condensada, condensed matter physics, por exemplo, né? Sobretudo nas baixas dimensionalidades, sistemas unidimensionais, sistemas tridimensionais, então, essa teoria de campo de materiais topológicos, por exemplo, isolantes topológicos, supercondutores, todos esses materiais novos que estão sendo criados, metais estranhos, né? Toda essa física nova de materiais que está emergindo desde a década, desde 2006, 2007, ela, na verdade, a abordagem para elas tem sido feita pela teoria quântica de campos, né? Então, física de matéria condensada, hoje a gente tem uma ligação muito grande também da teoria quântica de campos com a astrofísica, né? Sobretudo daquele campo que eles chamam de astroparticles, né? Aqui também tem uma discussão que une, né, tanto a teoria de campos como a astrofísica, na cosmologia também. Então, toda essa discussão que se tem de escalares em cosmologia, né, matéria escura, energia escura, sobretudo a discussão da energia escura, e ainda também na física nuclear. Então, hoje em dia, essa física chamada física nuclear de altas energias, ou também física hadrônica, né? Essa discussão de comportamento da matéria nuclear a densidades extremas, a pressões extremas, a temperaturas extremas, isso aí tem que ser feito pela teoria de campos também. Já não dá para fazer uma física nuclear tradicional. Então, a teoria de campos, ela entra também como um ferramental, né? Como um aparato teórico que se dispõe a resolver, elucidar uma série de situações nessas áreas da física também. Então, um conhecimento bom de teoria de campos, né? Vamos dizer, teoria de campos, como saber inglês, você se vira em qualquer país do mundo, né? Então, com teoria de campo, né, com teoria de campo você se vira em qualquer física. Eu não estou dizendo eu não estou querendo colocar um imperialismo, né, dizer que a física é mais importante. Estou dizendo até o seguinte: o cara que sabe teoria de campos, ele tem a chance de participar de muitas discussões. E isso está gravado, eu não estou fazendo nem apologia, nem recrutamento, eu estou falando a verdade. Tá? Então, por exemplo, o que é mais difícil? Eu transitar, por exemplo, se eu trabalho só com matéria condensada mesmo, é mais difícil eu transitar para a teoria de campos, ou se eu trabalho com teoria de campos é mais fácil transitar para a matéria condensada? E de que lado vai a coisa? É igual? Quer dizer, se você sabe teoria de campo, você pode assim, ter uma visão talvez mais clara de uma série de problemas, porque você aprende, está muito ligado com a modelagem matemática também. Então, eu diria que não faz mal saber, não estou dizendo que é mais importante, né? Mas que ajuda a resolver uma série de coisas. Hoje em dia a gente vê os bons livros de física de matéria condensada, hoje eles trazem assim, é teoria quântica de campo, teoria de campo, não é mais aquela fase química da matéria condensada, é física mesmo, mas usando a abordagem de teoria de campos. Você tem um livro do Hagen Klein, se vocês quiserem conhecer, são 2 volumes excelentes, né? Ele faz toda a abordagem da física de matéria condensada e da física de sólidos, usando o quê? Yang-Mills e um grande recurso de geometria diferencial. Efeitos topológicos. Topologia.